Eu acho que tem dois fenômenos muito claros, né? A gente viveu durante muitos anos, durante décadas, né? Numa coisa, no que gerou a Guerra Fria, que era uma proposta chamada de esquerda, que a União Soviética representava isso, muito fracassada em termos de economia, muito fracassada em termos de direitos humanos, mas que acenava para uma preocupação de justiça social. E isso era real. Você pega uma União Soviética, como você pega uma China, as pessoas com o comunismo, elas comiam, elas tinham educação, elas tinham saúde e elas tinham emprego. Horríveis, horríveis. Sem direitos, sem liberdade, tudo isso é verdade. Mas comida, saúde, emprego e educação, isso tinha, funcionava. Para grande parte do planeta, isso é um luxo. Essas quatro coisas que eu estou falando são coisas, é um sonho. Você tem, inclusive aqui no Brasil, quer dizer, você pode falar, né? Você ter comida, né? Educação, saúde, emprego, onde é que eu assino? Eu quero isso aqui. Agora, então, a realidade desse leste europeu, dessa União Soviética, dessa China, era terrível por um lado, mas ela mantinha no diálogo internacional a ideia de que justiça social é algo importante. Tá. Então, o que você teve? Você teve na Europa um entendimento de que isso, de fato, era uma maneira de você frear esse comunismo, essa proposta ruim, ditatorial dessa esquerda. Porque estamos falando de ditadura. Então, você criou sociais-democracias, né, em que entregavam para o francês, para o sueco, para o português, um mínimo de saúde, um mínimo de salário de desemprego, um mínimo de educação, uma coisa civilizada. Tá. E você tinha os Estados Unidos num modelo completamente capitalismo mais na veia, né? Mas um país tão próspero, né? E com uma economia tão forte, e que ignorava, digamos assim, os seus pobres, e continua ignorando. Mas, então, você tinha esses dois polos, Estados Unidos, União Soviética, no meio uma Europa, e no meio a manutenção da ideia de justiça social como algo bom para o ser humano como um todo. O que aconteceu? Isso acabou. Quer dizer, com o fim da União Soviética, ali com a queda do Muro de Berlim, o fim do leste europeu, dos países, quer dizer, etc., há uma desmoralização completa de um modelo que foi chamado de esquerda, mas eu acho que é uma esquerda muito esquisita, uma esquerda que não é democrática, não acho esquerda, mas enfim, mas que era visto como esquerda. E uma vitória triunfal do capitalismo, mas aí de um capitalismo que aí já não estava mais se preocupando com justiça social nenhuma. Tá. Eu fui à Rússia e fui à China na década de 90, que é exatamente nessa década onde o capitalismo explode, né? Uhum. A Rússia empobreceu de uma maneira na década de 90 tão grande que a democracia, que era o que estava se tentando implantar, ficou completamente desmoralizada. Uhum. E aí aparece o Putin, né, porque o Yeltsin, que era o líder antes, era meio um bêbado, não sei o quê, com a proposta de, não, o grande líder, eu vou resolver a vida de vocês, eu vou voltar à Rússia, né, porque aí já era a Rússia, a ser a Rússia forte e respeitada, como era no passado a União Soviética, enfim, popular, muito russo, pobre, apoiava e apoia o Putin. Mas o fato é que ali já era um modelo de extrema direita, ditadura nesse sentido, né? A China explode economicamente. Eu cheguei, a primeira vez que eu fui para a China, ainda era a época de bicicleta, ainda tinha coisa de bicicleta. Obviamente isso não existe mais. Mas a China explode economicamente, né? A Olimpíada de Pequim, a Olimpíada de Inverno agora, em Pequim também, em 2022. Quer dizer, essa China que vira a fábrica do mundo. Por que a fábrica do mundo? Porque com um mercado de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e com empregos, gente que ganhava um salário muito barato, fábricas do Ocidente vão para a China para conquistar esse mercado e para produzir para o seu próprio mercado de uma maneira muito barata. Isso aconteceu com o Brasil. Por exemplo, eu fiz matéria na China sobre sapato. Tá. Basicamente, sapato no Brasil era Franca, no interior de São Paulo, e Rio Grande do Sul. Metade dessas indústrias foram à falência. Algumas delas foram produzir sapatos
na China. Não criando a sua própria indústria, ela digamos assim, encomendando para uma indústria local. Eu tive lá, e várias indústrias de sapato não quisiam que a gente fizesse reportagem, mas nessa que aceitou, trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, cada mulher, eram sempre jovens mulheres, tinham uma folga por mês, e o salário delas era $50 por mês. $50 hoje daria R$250, tá? O dono, que eu entrevistei, disse que queria tirar a fábrica dali e levar para o interior, que eles podiam pagar menos. Menos. E as mulheres moravam em dormitórios, em quartos, com 8 mulheres por quarto. Como é que você, brasileiro, empresário brasileiro, pode competir com esse sapato chinês que tem esse custo merreca, né? Não é nada o custo dele, em termos de nós, né? Porque a nossa sociedade tem 13º, tem hora extra, tem férias, tem saúde, tudo que é civilização, né? Então, você começa a empurrar, por causa da economia, tudo muito mais para a direita. No sentido de tudo mais, se é para ganhar dinheiro, vale tudo. Vale tudo. E aí, o que você tem? Você tem uma esquerda, e aí eu estou falando da esquerda ocidental, tá? Que, porque perde essa guerra ideológica, ela deixa de conversar sobre pobres e sobre dinheiro, que é a conversa mais importante. Quem tem quanto, o que é justo, o que não é, ou que, digamos, o que é menos injusto. Não é injusto, obviamente, não existe, mas o que é menos injusto. E começa a ir para pautas que são identitárias, né? Aí você começa os direitos das mulheres, dos gays, né? A coisa contra o racismo, todas elas bandeiras super importantes. Só que elas não atingem o principal problema, que é a pobreza. Então, essa esquerda começa a se afastar de povão. Então, por exemplo, na França, né, eu falei que eu fui correspondente lá há 4 anos, tem cidades na França que historicamente votavam comunista, Partido Comunista, não era nem Partido Socialista. Todas essas cidades hoje estão à extrema-direita. Por quê? A proposta da extrema-direita é nacionalizar, nacionalismo, Make America Great Again, Make França Great Again, é essa a proposta. No mundo que está tão globalizado, que essa proposta é completamente irrealista. Mas é o que tem, entendeu? Então as pessoas hoje... E aí você pega... O que acontece também? Aí eu estou falando de um ponto de vista maior. Claro. O que a gente teve ao longo da sociedade? O homem branco sendo o que mandava. O homem branco mandava em casa, mandava na economia, era a última palavra, é o homem branco. Esse homem branco, nos últimos 30, 40 anos, começou a ser ameaçado. Por quê? Você, por exemplo, na minha geração, eu não imaginaria nunca gay casar, gay poder adotar filho. Isso é uma quebra desse modelo autoritário patriarcal. Aconteceu, é uma realidade. O racismo, que é um tema super, super sério no mundo, e aqui no Brasil, então, muito grande. Você começa a ter realmente um incômodo enorme de muita gente. A gente é o segundo país com mais negros do mundo, a gente só perde para a Nigéria. E a gente começa a ter um incômodo. Que isso, gente? Esse racismo é um absurdo. Para esse homem branco e para essa família branca, incomoda. Você começa a ter também as mulheres, né? Que entram no mercado de trabalho porque economicamente precisam já. Esse salário desse pai que provedor já não entrega o que entregava, porque a economia mudou. Sim. Muitos empregos bons desapareceram. Então a mulher teve que trabalhar. Então essa mulher que trabalha já tem uma independência que ela não tinha. Ela já não tem que aturar do marido coisas que aturava. E ela quebra também. Então você tem esse homem branco muito incomodado com ataques que ele vê, fora o ataque da economia, que aí não é um ataque nem do negro, nem do gay, nem da mulher, mas é que os empregos bons estão progressivamente desaparecendo. Você está achatando a classe média de uma maneira, a classe média está ficando mais perto do pobre, e o rico está decolando de uma maneira absurda, que é a cultura de ostentação, que é a cultura de celebridade, que são os iates, sabe, o nível de riqueza, né,
que o mundo hoje produz para poucos é enorme. E fica todo mundo babando e invejando. E a classe média sentindo. Um exemplo muito claro, banco. Banco. Eu sou de uma geração que você entrava numa agência de banco e você via 30, 40 pessoas trabalhando. Hoje você vê quantas? 5. Tudo que a gente faz no banco, a gente faz no celular. Isso eram empregos bons que desapareceram. Eram empregos, basicamente, de classe média que desapareceram. E não vão voltar. Né? Porque essa tecnologia, cada vez mais sofisticada, ela destrói empregos muito mais do que cria empregos. É uma balela você dizer que não, acabou aquele emprego, mas agora apareceu um outro, criador de videogames. Ok, de fato, existe agora um emprego chamado criador de videogames. Isso produz quantos empregos? Quantos empregos existem de criador de videogame? Quer dizer, então, se você pega uma fábrica que passa a usar robô, em vez de usar gente, olha quantos empregos que desaparecem. E aí estamos falando de um operário que ganhava um saláriozinho pequeno, mas era um salário certinho, carteira de trabalho, 13º, você poder se planejar. Isso é importante, gente. A gente às vezes não fala. Por que a taxa de natalidade no mundo está caindo, no Brasil está caindo? Porque não existe nenhuma coisa mais a longo prazo do que ter filho. Nenhum projeto mais a longo prazo de um casal do que ter filho. Você precisa, né, saber que você vai ter dinheiro para pagar aquilo ali por 20 anos, pelo menos, 18, 20 anos. Então você pega essa juventude toda que está tentando entrar no mercado de trabalho e todas as taxas de desemprego que você lê, se você pegar para jovem, é mais do dobro. É gente que não consegue mais comprar o seu próprio apartamento. Eu sou de uma geração, classe médiazinha, que você ia fazer uma faculdade, você ia comprar um apartamentinho, você ia ter um carro, você ia poder ter uma vidinha, alright. Isso não havia discussão. Hoje não tem família de classe média que não tenha gente desempregada, não tem. Então, olha, tudo essa sensação de ameaça, essa sensação de medo, ela foi muito bem explorada pela extrema-direita, que tem esse discurso que abusa da noção de Deus, de pátria, de família, né? Como se fosse possível voltar a um mundo lá de trás, idealizado, até porque não eram essas coisas, mas assim, mas com certeza não é possível voltar, porque não tem mais esses empregos, não tem mais. O Brasil não pode mais viver sozinho. O Brasil não existe essa possibilidade. Se é que um dia existiu, hoje é impossível. A economia brasileira é totalmente globalizada. Então, se o governo americano ameaça o Bolsonaro, os bolsonaristas, de dizer, olha, se vocês quiserem dar um golpe, vai dar ruim, vai dar ruim. Quer dizer, que a economia brasileira desaba se tiver sanções econômicas contra o Brasil. Desaba. Meu Deus. A vida piora para todo mundo, independentemente de quem se votou. Então, agora, aí você pega também um fenômeno de tecnologia, que é a internet, as redes sociais, onde de fato as pessoas hoje falam o que querem, acreditam no que querem, e você tem a derrota da conversa, a derrota do diálogo, a derrota da lógica.